Oi, boa tarde. Já estamos começando aqui a live de hoje. Boa tarde a todos e todas. Vamos esperar uns minutinhos mais para entrar mais pessoas, para já apresentar o grupo e a nossa convidada de hoje. Vamos esperar mais uns minutos. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Bom, vou apresentando o grupo, no que vão se somando mais pessoas. Bom, o grupo de pesquisa, trabalho e praxis da UFES vem trabalhando desde o ano 2017. Ele está coordenado pelos professores e doutores Lívia Moraes e Rafael Belan. O grupo de pesquisa Trabalho e Praxis se propõe a atuar em pesquisa, ensino, extensão, no intuito de divulgar suas pesquisas em torno da temática do mundo do trabalho e as suas transformações no capitalismo contemporâneo, através da produção científica e experiências formativas. O grupo é composto por pesquisadores e pesquisadoras, estudantes de mestrado e doutorado em política social e também por estudantes de graduação de distintas áreas do conhecimento, tais como ciências sociais, direito, serviço social, comunicação. O grupo possui um projeto de extensão desde o ano 2018 para a formação de professores na educação de jovens e adultos, com a temática Fundamentos do Mundo do Trabalho. Atualmente, esse curso faz parte da implementação do EJA profissional, tanto no município como no estado de Espírito Santo. Antes de começar com a temática de hoje, gostaria de lembrar a todos e todas que as lives anteriores que o grupo vem produzindo desde abril, como parte deste projeto de extensão Vida Acima do Lucro, elas estão todas disponíveis no canal do YouTube do grupo, então vocês podem acessar, se inscrever, sim? Agora sim, vamos começar com a temática de hoje. A gente vai falar hoje sobre a violência contra a mulher no contexto da pandemia da Covid. Como sempre, a gente tem um convidado ou uma convidada muito especial. Nesse caso, a nossa convidada é a Emily, que inclusive já formou parte de nosso grupo. Vou convidar aqui a Emily para ela se sumar, sim. A gente está muito animado com essa live de hoje. Oi, bem-vinda. Olá, boa tarde, Arelis. Boa tarde, pessoal que está aí assistindo. Vou apresentar muito brevemente a Emily, tá bom? A Emily Marques Tenório é assistente social, mestre em política social pela UF, especialista em gênero e sexualidade pela UERJ, militante feminista do Fórum de Mulheres de Espírito Santo, o FOMES, e também da Articulação de Mulheres Brasileiras, a AMB. Dizer que para mim é um grande privilégio poder compartilhar hoje com a Emily esse espaço. É uma pessoa que eu admiro muito, muito, como profissional, como pesquisadora, como militante e, sobretudo, como pessoa. Então, a gente, para a live de hoje, tinha pensado mudar um pouquinho a dinâmica.
tipo, fazer perguntas e respostas, 3 perguntas bem gerais, e depois, então, passar para abrir o debate para o público, fazer comentários, perguntas. Tudo bom? Vamos lá, então. Vamos lá. Oi, Emily. O fenômeno da violência contra a mulher se insere dentro de uma lógica sistêmica que constantemente reproduz, articula de forma integrada, junto com a violência contra a mulher, junto com outras formas de violência, de opressões e de exploração. Poderia falar um pouquinho sobre esse aspecto? E quais seriam um pouco as dimensões e as características particulares que assume a violência contra a mulher? Tá certo. Primeiro, assim, queria agradecer o convite, né, desse grupo maravilhoso, professora Lívia, professor Rafael, Arelis e todos os demais membros e membros, assim, é um grupo muito especial e estou feliz de dividir esse momento com vocês. Esse assunto é um assunto que me atravessa muito, né, enquanto militante feminista, mas também enquanto assistente social que atende mulheres que estão em situação de violência, né, então, pelo compromisso da minha profissão, pelo enfrentamento a todas essas formas de opressão e violência. Então, espero poder contribuir, mas esse assunto é um assunto complexo, então vamos trazer alguns elementos, né? Mas fica aí também para o debate, me coloco à disposição depois, né? Arelis... Desculpa, deixa eu te interromper só um momentinho. As pessoas estão falando aqui, está dando talvez um pouquinho de eco, e que seria possível talvez você diminuir um pouco o volume. Eu não estou ouvindo eco, será que... Talvez sou eu, então vou baixar aqui o volume. Continuam falando então, te escuto. Vamos testar aí. Melhorou? Vamos lá. Eu não estou vendo os comentários das pessoas. Tá. Não tá aparecendo pra mim. Eu diminuo aqui o volume, vocês falem se ainda está dando eco, então a gente vai ajustando, sim? Continua falando. Se precisar, eu saio e entro de novo. Eu não estou vendo os comentários, não está aparecendo para mim, não sei por quê. Enfim, a Arelis falou de uma palavra muito importante, que é a questão de sistema, né? Uma lógica de sistema. Então, para a gente, a violência ela é uma violência sistêmica, ela é uma violência estrutural. A violência contra as mulheres, assim como várias outras violências, nessa sociedade que a gente vive, elas se coproduzem, se reproduzem para afirmar formas de dominação, exploração e opressões, né? Então, a gente fala que a nossa sociedade, ela é uma sociedade que ela é ao mesmo tempo, né, de uma forma imbricada, racista, capitalista e patriarcal. E essa combinação vai produzir essa violência e a violação sobre determinados sujeitos, determinados corpos. Então, a gente parte dessa luta, uma luta antissistêmica, e a gente fala que o nosso feminismo, que é o movimento das mulheres para transformar essa realidade de uma forma não isolada, né, mas articulada com a luta, todas as lutas da classe trabalhadora, é um feminismo popular, um feminismo antissistêmico, porque ele não vai enfrentar algo pontual, ou seja, minha luta não é só para acabar a violência doméstica e familiar contra a mulher. A nossa luta ela tem que ser para mudar esse sistema como um todo. Então, esse é o nosso ponto de partida, né, dessa violência, de compreender que essa violência ela é relacional, sim, né? Estamos falando de relações entre pessoas, entre sujeitos que convivem, mas ela também é estrutural. E tanto a questão interpessoal quanto a questão estrutural, elas se relacionam, não há uma hierarquia, né? Há, sim, uma estrutura que se conforma a essas relações violentas e que sujeita nós mulheres a compreender, e os homens, né? Que é natural, seria natural nós sofrermos violências. Então, desnaturalizar, entender isso como estrutural, é um primeiro passo para a gente entender quem que a gente tem que infligir forças e o que a gente tem que enfrentar, que é mais do que punir determinados sujeitos que cometeram a violência. Mas as próprias formas de punição que estão estabelecidas também fazem parte desse sistema e não resolvem uma questão estrutural que é a violência contra a mulher. Muito bom. Vamos então para a segunda pergunta?
Sim, será que eu respondi? Você perguntou também um pouco sobre as características, né? Acho que eu podia Sim, falar um um pouco pouquinho as isso antes. especificidades da violência contra a mulher como uma forma específica de violência. Sim, eu falei das violências de uma forma geral, acho que é importante falar sobre isso, né? A nossa sociedade ela é uma sociedade violenta. As instituições nos violentam, a forma de vida violenta, nos violenta, né? Passar fome é uma violência, não ter direito a um trabalho com direitos, né? Enfim, várias questões são violentas. Mas a violência contra a mulher é uma violência específica, porque tem a ver com a nossa aniquilação enquanto sujeito, a nossa história, né? A nos dominar, a nos subordinar, os nossos desejos serem questionados, nós somos programadas, né, desde muito pequenininhas a ter determinados comportamentos, a amar determinadas pessoas de uma determinada forma, ter uma família heteromonogâmica, enfim, com filhos. Então, isso tudo faz parte de um projeto de poder, de dominação. Então, nós mulheres entendermos essa violência e nos considerarmos, né, buscar coletivamente uma liberdade, e que não é essa liberdade burguesa que falam, né, isso é afrontar o sistema. É a gente compreender que a gente precisa juntas construir essa liberdade como um valor de uma sociedade que a gente quer construir. E é por isso que combater o patriarcado é tão importante, assim como o capitalismo e o racismo, porque essa é uma modalidade de violência que nos aniquila a nossa subjetividade. Então, a gente para de achar que é possível viver uma outra forma, que isso é natural, isso é comum. Então, eu falo mais sobre violência doméstica e familiar contra a mulher, que aí tem uma especificidade grande, que é você sofrer uma violência com alguém que você tem um vínculo. É diferente Sim. do assédio que a gente sofre na rua, é diferente do assédio que a gente sofre no trabalho. É alguém que a gente possivelmente ama, que é o pai dos nossos filhos, ou que a gente tem histórias e momentos felizes, e isso dificulta muito, que a gente divide história, que às vezes a gente tem dependências, ou financeiras, ou emocionais, enfim. E isso dificulta muito o rompimento, né? Então, esse é um elemento. O som tá bom, Arelis? Porque eu não tô vendo os comentários, então qualquer coisa você me fala. Bom, aqui me falam que talvez se você se colocar os fones de ouvidos, talvez não dê muito eco. Tá, eu posso pegar o fone e recomeçar ou a gente continua? O que você Não, prefere? continuamos. Acho que tá bom, só para melhorar mesmo a qualidade. Então tá. Então vamos para a próxima, né? E aí a Vamos gente para a próxima? Sim. conversando. Eu vou falando, então aí você vai buscando os fones de ouvido. Bom, em todo o mundo, diferentes instituições, pesquisadores, pesquisadoras têm chamado a atenção sobre a possibilidade e depois sobre a evidência de um incremento nos casos de violência contra a mulher no contexto da pandemia da Covid, não? Então, um pouco para falar agora de como tem sido especificamente o comportamento desse fenômeno aqui no Brasil, e também para falar um pouco das complexidades que o contexto da pandemia agrega no comportamento desse fenômeno e também nas respostas, né? Nas respostas ou nas omissões que, desde as políticas públicas, têm sido dadas ao fenômeno da violência contra a mulher. E, inclusive, os desafios que isso também coloca para as próprias lutas do movimento feminista pelo fim da violência contra a mulher. Um pouco para falar das especificidades aqui no Brasil e no contexto da pandemia. Tá certo. Então, primeiro a gente fazer um exercício de pensar como que era antes da pandemia. Né? Então, porque parece, às vezes, em algumas abordagens, que a culpa da violência contra a mulher, das estatísticas, de toda a situação é da pandemia. Mas não, nós vivíamos situações extremamente violentas antes e com a pandemia isso adquire, como você falou, particularidades. E isso se complexifica, inclusive, no acesso a serviços essenciais, né? Para esse rompimento, acompanhamento, enfim. Fica essa disputa, né, da questão do essencial, o que seria essencial nesse momento, né? O essencial é a vida, né? Mas como proteger a vida no momento de isolamento, como acessar um serviço e se expor, enfim, várias questões, né?
Mas aí, retomando essa questão de antes da pandemia, o Brasil ele já era, né, o quinto país com maior taxa de assassinatos femininos no mundo, né? Temos várias estatísticas que mostram o quanto que aqui é um cenário de guerra não declarada. Algumas pesquisadoras têm falado, né, de que a violência contra a mulher é uma epidemia na pandemia, ou seja, os índices são tão altos que eles deveriam ser considerados realmente uma questão epidemiológica, né, de acompanhamento por essas taxas. Né? Emily, deixa eu te interromper de novo. Desculpa. Me está falando de que sigue dando um pouco de eco, então se é possível para você colocar o fone de ouvido, Tá, eu caso preciso esteja pegar. mais. A gente encerra. Não, Eu não temos que tenho encerrar? aqui. É, Não tem ou aqui? eu vou pegar. Não, tem que pegar no meu Ah, armário. então fazemos assim, encerramos e voltamos com essa mesma pergunta. Tá joia? Tá ótimo. Obrigada, Arely. Beleza. Não, imagina. Oi, gente. Boa tarde. Voltamos de novo aqui. Vou abrindo, sim, para as pessoas ir entrando no que a Emily também... Oi, a Emily já está aqui, sim. Vamos convidar a Emily, no que vai entrando mais pessoas na live, tá? Acho que agora sim vai dar certo, sem eco. Agora sim. Oi, tá me ouvindo? Tá melhor? Estou ouvindo perfeito. Vamos perguntar para as pessoas se podem dar aí um feedback em relação ao eco, sim? E olha que a gente testou, né? A gente testou há pouquinho tempo. Mas pode sim, faz parte. Sim, por isso que não substitui o presencial, né, gente? A gente precisa estar numa mesa conversando sobre isso e pensando nessas estratégias juntas. Agora sim, agora deu. Oi? Todo mundo falou que sim. Vamos aqui a repetir um pouco a pergunta e aí você retoma um pouquinho e a gente segue, tá bom? Certo. Então, essa segunda pergunta estava mais focada no contexto do Brasil e especificamente as particularidades e complexidades que o contexto da pandemia colocava no fenômeno da violência contra a mulher, sim? Vamos lá. Sim. Então, eu comentava, né, anteriormente, peço desculpas aí, pessoal, porque a gente testou, mas, enfim, acontece. De que a gente precisa pensar, assim como na primeira pergunta, a gente definiu aqui que essa violência ela é estrutural, né, ela tem a ver com essa sociedade, esse modo de sociabilidade que a gente vive. Então, a violência contra a mulher é algo que vem antes da pandemia, né? As pessoas têm falado, né? A pandemia escancarou, agravou, enfim, trouxe particularidades para o fenômeno, né? Das violências. Mas o Brasil, ele já era considerado, assim, o quinto país mais violento, né? Com maior taxa de assassinatos femininos no mundo. E se a gente pensar mundo, né? As situações de guerra, estupro declarados, né? O quanto que isso é grave, né? Mas a pandemia, ela trouxe complexidades também na situação de romper essa violência, né? Como que essa mulher, ela pode cumprir um isolamento, se isso seria uma forma de proteção, né? Isso aumenta a vigilância, né, sobre ela, sobre o seu comportamento, com quem ela fala, o que ela faz, né? O tempo inteiro, assim, isso aumenta, né, os tensionamentos, e também, ao mesmo tempo, nós temos uma complexidade por causa dos serviços, né, que precisam se reorganizar, se reestruturar, para proteger, inclusive, as pessoas que atendem, mas também os trabalhadores e trabalhadoras dos serviços, né. Mas a gente sempre destaca de como que os serviços de atenção, de atendimento a pessoas que sofreram violência, que estão em situação de violência, eles precisam ser considerados tão essenciais quanto outros serviços, né? Porque a gente está falando de vida, a gente está falando de proteção social. Então, os serviços eles se reorganizaram, mas nós já vivemos todo um sucateamento, um desfinanciamento desses serviços, uma precarização dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, a questão das EPIs, nos equipamentos de proteção individual, equipamentos de proteção coletiva, não foi, né, facilmente concedido sem luta.
próprias responsabilidades dos gestores e gestoras, né? Não só com os trabalhadores, mas com a população que chega. Então, a gente precisa compreender essa particularidade da pandemia, que nem todas as mulheres vão ter acesso a um celular, à internet, ao aplicativo, sequer conhecimento de onde procurar, né? Qual canal, qual número, o que fazer. Então, assim, a necessidade da gente dialogar sobre isso, conversar com essas mulheres, encontrar estratégias no nosso bairro, no nosso prédio, nos serviços, né? É um compromisso coletivo de todo mundo para que esse período excepcional, que a gente espera que acabe logo, possa, né, que essas mulheres possam se sentir acolhidas e possam diminuir o que a gente chama, antes da pandemia a gente já chamava de rota crítica da violência, né? A rota crítica é esse caminho que a mulher percorre para romper essa situação de violência. Então, imagino que é uma rota numa pandemia. Vamos pensar nisso, né? Assim, então, para onde procurar? Nem a gente, né, que está nos serviços, a gente demorou para saber como que ficaria cada um. Assim, ao final eu posso dar, né, essas informações, escrever também, né, enfim, no chat, para que todo mundo tenha acesso, né, no comentário da live, que eu acho que vai ficar salva, né? Mas a pandemia, ela concretiza essa questão das desigualdades nossas de classe, de raça, né, e entre homens e mulheres, né, e população LGBT, enfim, todos esses marcadores sociais, né, das diferenças, das desigualdades, porque as pessoas vão vivenciar essa pandemia de diferentes formas e vão acessar recursos de diferentes formas também. E aí, quando a gente falava de isolamento, o movimento feminista é fantástico, né? A criatividade e a potência das mulheres. A gente tem uns manuais, que alguns fóruns de mulheres, aqui a gente, né, no Fórum de Mulheres do Espírito Santo, mas temos as companheiras, né, espalhadas no Brasil. O Fórum de Mulheres de Pernambuco fez um manual de como se proteger com poucos recursos, como se isolar em casas pequenas, como reutilizar a água. Então, assim, isso não é, gente, se conformar em não ter água. Nossa luta é para que tenha água para todos. Isso não é se conformar com a situação atual. É importante, mas a gente tem que ter pé na realidade como as pessoas vivem nesse país. E o que a gente precisa fazer agora? Porque as pessoas não podem esperar a revolução. É o que a gente almeja. Então, saber conhecer a vida das mulheres, como as mulheres viviam antes e como está sendo isso se particulariza na pandemia, né? Então, aqui no Brasil, nós não temos, né, gestores e políticas públicas que se prepararam para isso. Assim. Tivemos adaptações, mas a gente pega outros países que concederam aluguéis em hotéis, vagas em hotéis, fizeram outras iniciativas que a gente não viu aqui no país, né? Então, só foi uma adaptação do que já existia. Então, a defensoria está atendendo no WhatsApp, assim, muito elogiado, né? O boletim de ocorrência é possível fazer agora virtual, que não era possível, né? Antes a gente só podia fazer para furto e tal. Agora já é possível solicitar medida protetiva e um boletim de ocorrência virtual, sem sair de casa. Mas assim, a gente tem que pensar, todas as mulheres vão saber fazer um boletim virtual. Ou seja, não estou criticando o boletim virtual, porque ele foi uma iniciativa importante. Mas assim, para além dele, como que elas estão sendo atendidas na delegacia se elas precisarem? Só a delegacia tem condições de encaminhar e acolher essa mulher? Ou outro serviço que também é essencial pode orientar e pode acolher, pode, né, auxiliá-la nesse rompimento da violência, né? Então, já tínhamos uma situação anterior, vai falando como está meu tempo, tá, Arelis? Porque, não, vamos bem, tá tudo bem. Vamos lá. Antes, no Brasil, antes da pandemia, a gente já tinha, né, como eu falei, esses índices de violência. A cada 2 minutos era registrado um caso de violência doméstica, 180 estupros por dia. A gente teve recente o caso, né, da menina, né, de 10 anos que sofreu, né, violência sexual de um familiar, ou seja, está enquadrado aí numa violência doméstica familiar, né, muito grave, né, todas são graves. Mas a gente tem essa estatística de 4 meninas de até 13 anos são estupradas por hora. Então, assim, o que é o direito à infância, né? O que é ser uma criança, né, nesse contexto dessa sociedade? Quanto que isso é muito violento, né? E aí,
estranhamente, não tão estranhamente, a gente vai pegar as estatísticas, são poucas que foram produzidas, mas está tendo, né, alguns monitoramentos, então a gente consegue algumas estatísticas com a Secretaria de Segurança Pública, com a Subsecretaria de Políticas para as Mulheres, Saúde, né, porque tem a notificação de agravos, que é uma ficha obrigatória, mas isso tem reduzido. Tem reduzido as notificações, tem reduzido os boletins, tem reduzido as chamadas, tem reduzido as denúncias. E a gente pensa, gente, mas se a gente está dizendo que a pandemia agravou a situação das mulheres, como que isso não tem chegado? E aí isso é um gargalo, né, a subnotificação. E aí existem algumas pesquisas, teve uma pesquisa que foi feita no Twitter, que foi por uma ONG, que foi mostrando como que as pessoas começaram a twittar mais sobre essa questão das brigas, né, domésticas, no mesmo período anterior, do quanto que isso aumentou. Então, esses indícios e os relatos das mulheres, né, que nos preocupam por ter aumentado a situação de vigilância. Algo que aumentou muito também foi a questão dos crimes virtuais, né, das mulheres serem expostas, terem suas fotos vazadas na internet. E isso é possível identificar, né, a ONG, a SaferNet fala sobre isso, né, tem pesquisa sobre isso. Então, olha como é perverso, porque na particularidade desse momento histórico que a gente vive, isso se reatualiza, né? Velhas formas de violência se atualizam com novas formas que se agravam e também as nossas saídas precisam mudar, né? A gente precisa defender os serviços, a manutenção dos serviços com qualidade, o financiamento, né? E não chamar de gasto, é um investimento público, é um direito da mulher, né? Mas que isso se complexifica e as mulheres também têm se virado para fazer campanhas e difundir, né? Então, tivemos experiências de distribuição de cesta básica com recadinhos ali de orientação, recados nos elevadores, né, de quem mora em prédio. Tinha uma campanha chamada Vizinha, Você Não Está Sozinha. Qualquer coisa, coloque algum sinal, sugerindo que as mulheres salvem contato de emergência. Então, assim, isso eu estou falando de redes de autoproteção e de auto-organização, né? Mas a gente também tem a rede das políticas públicas. Mas como que isso tem que se complementar? Porque é muito complexo romper, é muito difícil romper, e ao mesmo tempo, nós mulheres estamos muito mais sobrecarregadas na pandemia, né? Estamos com a questão da divisão sexual do trabalho muito mais agravada, a escola passou-se dentro de casa, não saímos, né? Quem pode, obviamente, eu estou aqui também fazendo um recorte, né, de uma determinada parcela da população, né, que pôde ficar em casa. Tem essa dificuldade da convivência, da vigilância, temos essa questão também das mulheres serem a maioria na linha de frente, então, na saúde, são elas que são as enfermeiras, as técnicas, as auxiliares. Na medicina, elas são um número reduzido, né? Mas nas outras profissões que são consideradas do cuidado, e aí a gente está falando, né, de um fundamento também patriarcal, enfim, elas são a maioria. Então, essa mulher que também tem que sair para o serviço essencial e voltar para essa casa, que também não é segura, as domésticas que não foram, né, liberadas, por mais que teve toda a campanha, né, a primeira mulher, né, que faleceu por Covid, né, em São Paulo foi uma trabalhadora doméstica. Então, olha o quanto que tudo está enlaçado. A gente não tem como falar um tipo de violência. Esse sistema é violento e aniquila as nossas vidas e aniquila as nossas possibilidades de escolher. Então, escolher, né, com outras companheiras é um ato político, e a gente conseguir ampliar as possibilidades de escolha das mulheres ainda nesse sistema, que as nossas escolhas, né, são feitas sob condições determinadas, concretamente, que a gente não escolhe, mas é um valor, é uma defesa por autonomia, pela vida e pela emancipação futura, né, das mulheres. Então, nós temos isso, assim, essa questão do aumento do tensionamento, aumento da desproteção, aumento da vigilância. Nós temos um manual bem interessante de um movimento também, de uma coletiva feminista chamada Maria Lab, que elas fazem um manual de como você tentar proteger o seu celular disso, de vigilância, salvar número de alguém próximo. Então, são essas trocas que a gente tem que fazer para tentar, né, monitorar e que essas mulheres, né, se sintam acolhidas, né? Pois é, para as pessoas que se juntaram mais recentemente, a gente está falando hoje sobre a violência contra a mulher no contexto da Covid.
Aqui nossa convidada, a Emily Marques Tenório, a gente vem fazendo algumas perguntas. Falar para os que perguntaram que todas as lives estão disponíveis no canal do YouTube do grupo. Essa também vai estar lá. E se animem. A gente pode ir comentando coisas, colocando perguntas, comentários, sugestões, sim, porque agora no final, então a gente vai para a parte mais importante, mais gostosa, que é a parte da troca, do debate. Emily, então vamos para a última pergunta, pode ser? Tá bem, claro. Um pouco para pensar a especificidade da violência, do fenômeno da violência contra a mulher aqui no estado do Espírito Santo, no contexto da pandemia. Nesse mesmo sentido, como tem se comportado a incidência desse fenômeno, como tem sido, como pode ser avaliado um pouco as respostas das instituições, as políticas públicas, e também quais as lutas e as iniciativas específicas que têm mobilizado o movimento feminista e os grupos de mulheres aqui no Espírito Santo em torno dessa questão da violência contra a mulher. Sim, então, como eu falei, né, as estatísticas que aparecem da violência, das situações de violência na pandemia, todas mostram como se tivesse caído, mas isso pra gente é uma falsa estatística, né? Mas se a gente pensar como que eram as estatísticas de 2019, aqui no estado nós tivemos, assim, 89 mulheres com suas vidas retiradas, né? Desses 89, 33 foram classificados como feminicídio, né? Então, assim, isso é um número altíssimo. E quando a gente altíssimo, e quando a gente pensa, né, na questão de raça, cor, né, em 2018, 2019 eu não consegui acessar esse dado hoje, né, mas é possível, certamente. A gente tinha um índice nacional, né, de homicídios de mulheres. Aí eu não estou pegando só feminicídio, porque está tudo junto, né? De uma taxa, por exemplo, Brasil, 69,3 das mulheres negras, né? E no Espírito Santo, 79,2, ou seja, a gente já estava acima, né, bem acima, né, da média nacional. E se a gente pega das mulheres não negras, das mulheres brancas, do Brasil é 30,7 e do Espírito Santo é 20,8, ou seja, a gente aumenta muito, a gente ultrapassa a média nacional dos homicídios de mulheres, quando a gente fala de mulheres não negras, e a gente cai muito a taxa, né, de homicídios de mulheres, não só falando das mulheres não negras, das mulheres brancas. Compreendo, a gente não quer que nenhuma mulher, né, não é uma competição, né, de quem morre mais ou menos, a gente não quer que nenhuma mulher entre para essa estatística. Mas isso é para evidenciar o quanto o racismo estrutural, ele grita no nosso estado, né? O Espírito Santo é um estado racista, misógino, que reproduz práticas autoritárias, colonizadoras, tira a vida e a dignidade e as formas de existência com direitos das mulheres negras. E a gente precisa falar sobre isso, ouvir as mulheres negras. A gente saiu agora, né, de uma importante data, que foi uma data pela legalização do aborto, e o feminismo negro tem trazido muito o conceito de justiça reprodutiva, né? Então, uma pauta que está dentro da legalização do aborto, né? A legalização do aborto ela tem a ver com a justiça reprodutiva, mas a justiça reprodutiva é um conceito mais amplo que vai dizer do acesso mesmo, sabe? É uma vida, né? De você se reproduzir enquanto pessoa, né? Então, você ter direito a não ser mãe, mas também a criar seus filhos, né? Caso você queira. Então, ter acesso à saúde, educação, enfim. E aqui isso é muito violento, isso é muito negado, né? Temos espaços importantes de monitoramento, como o CEDIMES, que é o Conselho Estadual de Direitos da Mulher, né? A Comissão de Monitoramento do Pacto Estadual de Enfrentamento à Mulher. Então, elas estão trazendo, né, alguns dados, estão monitorando. Saiu um relatório recente que eu ainda não consegui ler, falando sobre as mulheres do campo. Então, pensar cidade, campo, tudo no Espírito Santo é importante. Isso traz particularidades, né, para o fenômeno da violência e também para o atendimento, né? Se essa mulher tem um serviço ali estabelecido, uma delegacia, um centro de referência ou não tem. Então, o nosso estado ele tem diversas particularidades sobre isso. Então, assim, a Secretaria de Direitos da Mulher, de Políticas para as Mulheres, tem um relatório, né, que expõe esses dados da segurança, justiça e saúde,
de março a abril, né? Então, isso foi bem recente, eles não fizeram um segundo relatório, mas que destaca isso, né? Que mesmo a despeito da redução dos números, é importante a gente analisar, né? E não comemorar. Pelo contrário, né? Que isso pode ser uma realidade que está sendo silenciada, uma realidade que vem antes da pandemia e que está sendo silenciada. Acho que é uma pesquisa da Itália, acho que a gente acha na agência Patrícia Galvão, essa pesquisa também, o nome eu esqueci, que fala isso, assim, que foi tudo tão sufocado, né, naquele momento inicial da pandemia, onde as pessoas não estavam saindo, porque lá teve, né, uma situação maior de isolamento, que depois os serviços ficaram abarrotados, porque isso se agravou, né, e aí não foi possível trabalhar com prevenção, essa questão dos abrigos dos hotéis, das vagas de hotéis, de recursos, né, a questão, olha a luta, né, a campanha, inclusive hoje, é dia de campanha, 600 até dezembro, né? Que fala do direito a uma renda mínima de cidadania, né? E que já foi cortado para 300 e que nem ia ser concedida, né? Porque parece que foi ele que deu, né? Que foi esse desgoverno que deu e não foi muita luta, o projeto era outro, né? E quer retirar o tempo inteiro e financiar os bancos, e sustentar o capital financeiro, enfim. É um governo que não está preocupado com nós mulheres. Se a gente entrar no site, no Instagram da Articulação de Mulheres Brasileiras, tem vários cards denunciando, inclusive, a questão do orçamento, quanto o orçamento foi baixíssimo, não está sendo usado o orçamento para as mulheres, sabe? Então, o quanto que isso é grave, isso é uma violência institucional, é um descaso com as nossas vidas, né? Então, se a gente comparar de janeiro a março de 2020 com o ano anterior, a gente teve uma redução de 9% dos registros de boletins de ocorrência, né? E aí segue, se a gente pegar os boletins da saúde, da justiça, a requisição de medidas protetivas, tudo reduziu. E isso é uma inverdade, né? Então, as mulheres continuam na mesma situação e com o agravamento do isolamento. Então, precisamos pensar no desconhecimento, né, dos recursos, do que é possível ser feito, a necessidade de orientação, a subnotificação e monitorar também a eficácia desses mecanismos. Então, assim, o WhatsApp da Defensoria está sendo acionado, o Ministério Público, o telefone que foi disponibilizado está sendo acionado. Agora voltamos, né, uma reabertura parcial dos fóruns, né? Isso, as mulheres estão chegando, está chegando, os processos estão chegando. Então, não é considerar que a pandemia acabou, mas que a gente possa, nesse momento, se preparar e se planejar os nossos serviços para receber essa demanda que está reprimida, né? E que vai chegar, e que vai explodir essa questão. A epidemia, né, da pandemia, ela existe, é muito sério, e a gente fala, né, que a gente está isolada, né, mas não estamos isoladas, né, estamos distantes, mas não isoladas, na verdade, né, então é importante a gente falar disso, de distanciamento físico, mas não um distanciamento social, a gente precisa se manter em contato. Então, as mulheres que estão nessa situação, que a gente sabe que estão nessa situação, que a gente também possa ser essa rede de apoio, mas não num voluntarismo de que a gente, enquanto mulher, vamos salvar esse mundo e salvar todas as mulheres, porque isso é uma inverdade, assim, e a gente não pode ter também essa carga sobre nós. A gente tem uma responsabilidade política com as nossas companheiras de orientar e de tentar procurar esses serviços e de cobrar as políticas públicas, de cobrar o Estado, né, esse atendimento, denunciar. E aí esse é um papel, né, que você perguntou do movimento feminista, né, isso de verbalizar, de demonstrar o que não está sendo feito, denunciar. Então, foi fundamental nesse caso da menina, né, a mobilização do movimento feminista de denúncia. Inclusive, o movimento feminista ele está apurando, né, está nas questões dos inquéritos mesmo de quem cometeu, né, violências contra essa menina, e que não é só essa menina, né? Vocês viram a estatística que eu trouxe do estupro, da violência contra as meninas de até 13 anos, né? Então, assim, gravíssimo. Então, estamos atentas. A pauta da violência contra a mulher sempre foi uma pauta do movimento feminista, mas a gente precisa falar isso no plural. Isso é um cuidado. Violências contra as mulheres. Das mulheres não são homogêneas. Elas têm estratégias diferentes, os recursos diferentes. A justiça, ela é seletiva, ela não reconhece, ela nos violenta também, ela não reconhece determinadas mulheres como vítimas, né? Porque não são as vítimas ideais.
e isso nos culpabiliza, isso complexifica a saída e que nós mulheres confiemos nessas instituições. Porque realmente não dá para confiar, né? Nós temos umas às outras, a gente precisa compartilhar a experiência. Então, eu costumo falar muito, assim, que nas palestras as pessoas falam muito assim, para denunciar, mas talvez para aquela mulher a denúncia vai ser impossível, mas ela precisa encontrar uma outra estratégia com a sua rede comunitária, enfim, ela vai encontrar a estratégia junto com outras companheiras para também reivindicar essas políticas. Então, assim, eu sempre falo, não se cale, né? Procure uma forma de se comunicar, procure o suporte de alguém, e esse alguém pode ser a política, deve ser a política pública, mas eu estou falando com um pé no chão da realidade de que essas mulheres não têm chegado, né? Então, a questão da ausência de EPIs para elas, a questão do próprio transporte, da mobilidade, enfim, isso tudo se complexifica nesse período, mas sabemos também que o movimento feminista está vivo, está forte e tem cumprido um importante papel junto com os movimentos de resistência da classe trabalhadora para denunciar e alterar essa realidade. Então, temos algumas lutas que são conquistas e que a gente precisa comemorar, como foi o caso desse acesso garantido, que foi um acesso pelo movimento e por autoridades também comprometidas, mas que também pela pressão do movimento feminista, né? Mas temos que também ter as nossas lutas de longa duração, e que aí a gente vai de geração a geração, honrando as que vieram antes de nós e seguindo nesse legado até que todas nós sejamos livres. Gente, arrepiei aqui. Já temos 4 perguntas. Acho que dá para fazer uma rodada. Sim. E depois, não consigo enxergar, então você vai ter que ler tudo para mim, porque não aparece. Sim. Não sei se para as pessoas aparecem, mas para mim. Vou te comentando. Sim. A primeira pergunta da Lívia. O que você poderia dizer sobre a importância das mulheres na reprodução social, professoras, enfermeiras, e da violência institucional ao colocá-las em risco, sem um mínimo de proteção e ou flexibilizando muito cedo a economia? Um pouco sobre essa questão da violência institucional também, e como isso também faz parte dessas múltiplas violências contra a mulher. A Lívia também fez outra pergunta sobre se você poderia falar um pouco sobre os inúmeros casos de estupro de crianças aqui no Espírito Santo, comentar um pouco também, acho que tem muita relação com o caso que a gente vinha comentando. O coletivo mais eficiente somos nós, acho que deve ser a Lúcia, perguntava como fazer para que o sistema não falhe com a questão da violência contra a mulher. Sim. Quais as alternativas, quais os desafios, de que forma contribuir de forma individual e coletiva, e depois comentava. E não é só uma questão de falha no atendimento. E ela comenta uma experiência pessoal. Ela presenciou uma mulher solicitando apoio da PM numa situação de violência contra ela, e a PM não apareceu. A mulher, então, desistiu de procurar, pois não foi sequer atendida. Então, como tem toda uma série de, nesse processo de acesso às instituições, às políticas públicas, como tem toda uma série de falhas, de contradições, né? E, por último, a pergunta da Mercedes, que fala: que impacto sobre a saúde e a vida das mulheres dentro dos governos autoritários e fascistas? Sim? Como também não entendi essa última, Arely. Repete para mim, por favor. Repito para você. Que impacto sobre a saúde e a vida das mulheres tem os governos autoritários e fascistas? Um pouco também pensando, talvez, nessa questão de um maior ascenso e controle no contexto da pandemia, como isso também tem tido um impacto sobre a saúde e a vida das mulheres, sim? Então, vamos começar por aí. Acho que são muitas perguntas, bem difíceis. Muito obrigada a todos pelas perguntas. Vamos abrir para a Emily responder, e depois, caso alguém mais queira fazer algum comentário, pergunta, passamos para um segundo bloco. Sim, obrigada, Arely. Então, vamos lá. Primeiro, agradecer as perguntas e a interação, porque como eu não estou vendo, bom saber que vocês estão aí, pessoas tão importantes na luta, né?
e não só pensando também essa realidade, né? Então temos aqui várias estudiosas, né, desses fenômenos e que poderiam também contribuir muito mais que eu, inclusive, nesses elementos. Mas, enfim, a questão da reprodução social é fundamental a gente pensar a produção com a reprodução, né? Então, assim, isso não está descolado, né? Então, o trabalho das mulheres, o trabalho pago e não pago é fundamental para a reprodução da vida de trabalhadores e trabalhadoras. Então, a nossa submissão, o nosso não questionamento, né, a aceitação, a continuidade da divisão sexual do trabalho extremamente desigual é fundamental para esse sistema se manter, porque senão a gente precisaria, né, de lavanderias públicas, a gente precisaria de restaurantes públicos, a gente precisaria de creche período integral, e eu não estou falando só de manhã e tarde, eu estou falando de creches noturnas, né? Precisaríamos assim, que esse trabalho de cuidado que é desempenhado pelas mulheres, um trabalho, né, reprodutivo, ele fosse remunerado por pessoas, né, que exercessem esse trabalho, né? E nós fazemos isso de uma forma não paga, e além de não ser paga, é muito romantizada, né? Então, é uma prova de amor, é um cuidado, é um afeto, isso é ser uma boa mãe, isso é ser uma boa esposa, isso que é ser mulher. Músicas reproduzem isso, novelas, filmes, como um ato de romantismo, mas isso faz parte dessa ideologia dominante de nos colocar em determinados papéis sociais para que essa realidade não altere. O que agora nós estamos começando campanhas eleitorais, né? O que é para as mulheres fazer campanha? Nós temos o mesmo pé de igualdade na campanha, o mesmo tempo livre, que não é livre, né? Quem fica com as crianças? Como que funciona essa dinâmica? Eu estava vendo uma charge, acho que foi ontem, mostrando assim, né, a diferença, a meritocracia, né? E aí eram os homens, né, todo mundo na mesma linha de largada, né? Eram homens e mulheres, e aí o caminho dos homens estava livre para eles correrem, e o caminho das mulheres tinha máquina de lavar, varal, filho, um monte de obstáculo, né? E aí esses são obstáculos para a gente estudar, para a gente trabalhar. E aí eu tô falando de uma educação aí que acaba sendo uma educação que não é libertadora, que é para reproduzir também esse sistema. A gente que está na contracorrente disso, né? A gente que defende a universidade pública de qualidade, laica para todos. Mas o ensino que esse desgoverno quer, né, que o conservadorismo quer reatualizar, é para a gente também se sujeitar. São as escolas de princesas, é isso, aprender a ser mulher, né? Então, isso é fundamental, né? Nós não termos, a Mirla tem, né, essa frase que eu gosto muito, a Mirla Cisne, que ela fala, né, que a gente precisa sair de casa, né, porque aí a gente se encontra com outras companheiras, inclusive o feminismo brasileiro, o feminismo latino-americano, ele teve profunda ligação com a articulação das mulheres nos sindicatos. Então, o nosso movimento feminista é um movimento classista, sim, basista de lutar contra a exploração da classe trabalhadora, né? Que é uma realidade diferente de outros contextos de Europa, Estados Unidos, enfim. Então, assim, isso é fundamental para a gente, o trabalho de reprodução social, o trabalho de cuidados e os inúmeros nomes, né, que têm se dado, e a Arelis é estudiosa, né, pode falar muito mais que eu, mas para afirmar que isso também é uma violência contra nós, e aí muito importante isso que Lívia atrás. A questão do estupro de crianças, né? Isso é fundamental, a gente compreender que a situação do acesso à interrupção de gravidez na infância é um direito estabelecido há mais de 80 anos. Então, assim, não precisa de boletim de ocorrência, não precisa de autorização judicial, não precisa de nada. Ela precisa, é uma questão de saúde, que precisa ser rápida, é urgente, e manter essa gravidez, né, de forma forçada, né, independente da vontade da família, enfim, de todas as orientações que foram dadas, é uma tortura, é uma forma de tortura. E é uma grave violência. Aqui nós temos 2 estados, né, que são referência no abortamento legal, mas, assim, independente disso, assim, os outros espaços de saúde, todos têm que estar habilitados para fazer alguma intervenção de saúde ou encaminhar, orientar, acolher. Então, é muito grave. Nós temos essa interferência de conselhos tutelares. Se a gente pegar o que foram as eleições dos conselhos tutelares nas eleições recentes, o quanto que o fundamentalismo religioso injetou
dinheiro e colocou candidatos para estarem nos conselhos tutelares, porque é lá eles que estão no território, eles que vão encaminhar as situações e vão obstaculizar. Porque foi isso, né? É isso. É ganhar tempo para dizer que a interrupção não seria mais possível. Só que em caso de risco de saúde, né? De risco de morte para gestante, para pessoa que gesta, não temos 12 semanas, não tem prazo, gente. Risco de morte é a qualquer tempo, né? Mas eles querem nos confundir com os protocolos, eles querem obstaculizar o risco de fazer de uma criança com corpo infantil, levar ao parto, levar a gestação até o parto, é muito maior para risco de morte do que interromper essa gestação a qualquer momento. Mas assim, isso tem pesquisa, tem protocolos, tem muita gente aí no Avidas, o próprio CISAM, são serviços de referência que publicam e que falam sobre isso. Então, a gente precisa publicizar e não aceitar essa interferência, que aí falo muito com a questão da última pergunta, né? Depois eu volto na questão do atendimento, né, do sistema, que é a questão do conservadorismo. O quanto que isso influencia esse governo fascista que quer reprivatizar a violência. A gente está o tempo todo dizendo que o privado é político, que em briga de marido e mulher a gente mete a colher, é um movimento lá anos 80, 70, falava isso, e agora não, tipo assim, cada um na sua casa, eles vão se resolver, né? Todo um discurso pró-família, né? Pró-Deus, família, mas que famílias, né? E quanta hipocrisia tem nesses contextos, né? De violência. Então, assim, o autoritarismo e o fascismo, ele é um projeto de poder, de dominação também sobre as mulheres. Então, ele fortalece esse sistema patriarcal, racista, capitalista, e ele tem tido um projeto econômico ultra neoliberal de afirmar para a população que nossas vidas não importam, que os lucros estão acima da vida, porque ou a gente vai morrer de vírus ou a gente vai morrer de fome, que a gente tem que trabalhar para sobreviver. E aí não se coloca o papel do Estado em garantir essa renda de sobrevivência para toda a população que paga seus impostos de forma regressiva, de forma desigual e desumana. Né? Então, tem tudo a ver essa tríade aí, né, perversa do autoritarismo, do fascismo e do conservadorismo que ataca a vida de nós mulheres. E por que a gente tem uma ministra de direitos humanos, né, das mulheres e da família, que é antifeminista? Porque o feminismo ameaça ela. Né? Então, a gente denuncia o que ela faz, a gente mostra que são argumentos anticientificistas, né? São argumentos, enfim, equivocados, mas que ela casa dizendo que ela se preocupa com a violência e ela joga uma saída conservadora. Então, não é uma cortina de fumaça, é muito estratégico essa reprodução do discurso da Damares, porque ela convence que ela está dando uma resposta. Né? Então, isso é muito grave. Sobre a falha no sistema, não sei quanto tempo que eu tenho ainda, Aurélio, estou preocupado de cair. Não, acho que ainda a gente tem, tipo, uns 10 minutos. Dá pra então tá. Vou terminar, então, falando disso, assim. O que seria uma falha no sistema, sabe, Lúcia? Porque esse sistema, ele é feito para isso mesmo, para não resolver. Para resolver para determinadas pessoas. Então, ele é elitizado. Né? E a gente precisa denunciar isso e não aceitar. A nossa perspectiva de segurança pública ser uma segurança pública ampliada, né? A gente não está falando de prender pessoas, a gente está falando de atendimentos, inclusive de forma de discutir território, discutir com a comunidade quais são as formas de prevenção à violência, de enfrentamento à violência, de criar comitês coletivos, espaços comunitários, de construir essa segurança com os territórios, com os moradores e com as mulheres, né? Então, pensar num transporte público de qualidade, que ela possa descer em qualquer espaço, né, dependendo do horário, enfim, é uma política de segurança pública. Ruas iluminadas é uma política de segurança pública. Né? Não que isso vai enfrentar todas as violências que a gente sofre, mas assim, é um combinado e de que a gente trabalha, inclusive, né, nas escolas, a prevenção, em todos os espaços, que a gente fale sobre isso, porque desnaturalizar a violência também é uma política de segurança pública. Isso não está separado, né? Então, o sistema ele é muito falho, a gente precisa denunciar, tem as ouvidorias, tem os espaços de controle social, então o CEDIMES, né, é um espaço muito importante de a gente requisitar
o NUDEM, que é o Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher, da Defensoria Pública, né? As advogadas maravilhosas, defensoras maravilhosas. O WhatsApp aí tá... eu vou falar aqui o WhatsApp, né? 99837-4549, porque dá para voltar no vídeo, mas eu coloco depois no comentário, então elas podem estar orientando também. E é isso, gente. Estou à disposição do que for possível, né? E é muito triste essa realidade. Eu falo que eu tô cansada de falar sobre violência, porque eu queria falar de outras coisas. Mas enquanto essa realidade não mudar, a gente precisa falar, né? A Audre Lorde tem um trecho que eu uso bastante, né? Possivelmente algumas de vocês já ouviram falando isso, mas para mim faz muito sentido, né? Que a gente precisa falar até ficar diferente. E ela diz que nossas palavras não sejam, mesmo que as nossas palavras não sejam ouvidas nem bem-vindas, mas quando estamos em silêncio, ainda assim temos medo de falar. Então é melhor falar. É uma tradução bem grosseira, né, do texto, então, texto em inglês. Mas, assim, eu acho muito interessante essa simplicidade, porque, assim, já não nos ouvem mesmo. Então, assim, a gente tem que falar porque a gente vai continuar com medo. Então, romper o medo, que não é algo fácil, é algo que a gente só consegue no coletivo. A gente tem medo de ser mulher. Eu não quero ter medo de ser mulher. Eu não quero ter medo de expressar o meu amor, meu sentimento, escolher minha profissão, escolher o trajeto que eu quero fazer para minha residência, escolher a hora que eu quero sair. Olha como que a nossa liberdade é restrita dentro desse sistema. Então, é pela ampliação das liberdades, nossa liberdade que vendem para a gente aí, que a gente luta, né? Para que a gente tenha autonomia e que sejamos donos da nossa própria história, com todos os limites, sem romantizar isso, com todos os limites dentro da sociedade, né, das nossas escolhas. Mas é para isso que o feminismo está vivo e é para isso que a gente segue junto. Bom, é isso. A gente tem que falar, tem que criticar essa sociedade, tem que ampliar e defender os nossos direitos, a gente tem que resistir e, sobretudo, lutar, porque só a luta muda a vida. Emily, já a gente está no final, tem só uns poucos minutinhos. Você gostaria de agregar mais alguma coisa, se despedir da gente? Mais uma vez, te agradecer muito em nome do grupo, muito, muito mesmo. Sempre um espaço de aprendizagem, sempre um privilégio poder te ouvir. Muito obrigada por aceitar o convite, pela disponibilidade e por esta fala maravilhosa. Eu quero agradecer esse grupo, né, Vida Longa aí, o grupo de pesquisa, trabalho e praxis. É um grupo que realmente, né, tem o trabalho como centralidade e a praxis, né, como horizonte, então, assim, como fundamento. Então, para mim é incrível, eu queria estar muito mais com vocês, né, mas a realidade de vida e os espaços de militância não permite, mas eu acompanho, né, e as pesquisas e as atividades de vocês nos retroalimentam e a gente está junto, né, para alterar isso. Existem os mecanismos, depois eu vou, como os comentários somem, né, eu vou colocar na live, mas não são perfeitos, como Lúcia falou, pode ser que você ligue e não, dependendo inclusive do território, né, porque é chamar a polícia para determinados territórios, enfim, ou é considerado algo menor, né, mas nós temos o Disque Denúncia, que é para pedir informações, né, enfim, né, para denunciar, não sei se é a própria mulher, né, 181. Nós temos a Central de Atendimento à Mulher, 180. Isso é uma central de informações, gente, não é a intervenção imediata da violência. Nós temos o Ministério Público, que é 127, a Defensoria Pública, que é o WhatsApp, e tem o plantão para a Grande Vitória, tem um plantão especializado das delegacias, né? Mas as delegacias estão abertas, os centros de referência estão abertos, mas a gente tem que monitorar se estão funcionando, se estão atendendo e a forma que está atendendo, que não tem como eu falar, porque é particular, né, de cada município. Mas espero que nenhuma mulher passe por uma pandemia ainda tendo que ser violentada, né? Então, isso é muito perverso. Então, que nossas vidas estejam acima dessa lógica perversa de aniquilação, desse projeto genocida, desse desgoverno, e que a gente esteja junto. Agradecer. Muito bom. Não, imagina. A gente que agradece muito. Só comentar a todos e todas que este projeto de extensão, Vida Acima do Lucro, quase está chegando no final. A gente tem a semana que vem a última live e convidamos a todos e todas a participar. Vamos ter alguns convidados e então a gente está esperando por vocês. Se lembram que todas as lives vão ficar disponíveis no canal de YouTube do grupo e até a semana que vem, gente. Muito obrigada. Beijos. Tchau. Beijo, gente. Valeu.